Olá, boa noite a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos a mais uma live da Tríade da Informação. A Tríade que está aqui todas as terças-feiras. A princípio era todas as terças-feiras às 18 horas, das 18 às 20 horas, até às 20 horas. Mas nós estamos aí com várias palestras, às vezes até 3 dias por semana. São casos esporádicos, mas a gente tem alimentado isso. Então, de repente, o próximo mês a gente vai ver se consegue também às terças e quintas-feiras, sempre às 18 horas. Lembramos vocês que a inscrição é feita através do link da Linktree, que tem lá na bio do Instagram da Tríade da Informação. Nos siga lá pelo Instagram, convide seus amigos. Esse trabalho é um trabalho voluntário que nós fazemos, são 4, 5 pessoas que estão aqui fazendo esse trabalho totalmente voluntário para vocês. A gente não cobra nada, faz tudo gratuito, e as pessoas, os profissionais que vêm aqui falar para vocês também, vem tudo na camaradagem falar para a gente, disseminar o conhecimento para vocês, trazer muita informação, e a gente às vezes coloca dinheiro no próprio bolso para estar fazendo esse trabalho para vocês aqui, mas a gente faz com muito carinho e com muito profissionalismo, porque a gente acredita que a nossa área, a biblioteconomia, a museologia, a arquivologia, merece ter trabalhos assim cada vez mais, porque a gente precisa, né, mostrar o que os profissionais têm feito, o que os professores têm feito, dentro das áreas, né? Queria falar para vocês os seguidores no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e essa live também está sendo transmitida simultaneamente pelo LinkedIn e pelo Facebook e canal do YouTube. Se inscreva no YouTube, deixe seu like aqui na palestra, tá? E queria falar para vocês também sobre a campanha que a gente está fazendo aqui aqui da Tríade, junto com a Associação Rio-Grandense dos Bibliotecários e a FEBAB, apesar, né, da gente saber que tem sido falado, inclusive, que tem bastante coisa, tem bastante donativos no Rio Grande do Sul, essas pessoas vão precisar de dinheiro, elas vão precisar reconstruir a vida delas, elas vão precisar comprar móveis, elas vão precisar comprar uma série de coisas. Então, e esses profissionais estão fora do trabalho, né? Estão com suas bibliotecas muitas vezes inundadas, então a gente precisa ajudar esses profissionais. Eu vou fazer aqui a projeção embaixo para vocês, e durante a live eu vou estar fazendo também. Então, vocês têm o Pix aí, vocês façam o Pix da quantia que vocês puderem fazer para esse pessoal, para esses profissionais, para esses colegas que estão sofrendo muito lá no Rio Grande do Sul por conta das cheias, e agora está chegando a Santa Catarina. Então, a gente precisa contribuir com esses profissionais. Bom, a live de hoje, pessoal, a gente vai estar falando um pouco sobre os processos eletrônicos que a gente, principalmente o poder público, tem feito, né? Hoje em dia a gente não usa mais processos de papel, a gente só usa processo eletrônico. Então a gente vai estar discutindo um pouco com o professor Daniel Flores hoje, o Luiz Felipe amanhã, sobre esse tipo de processo. Hoje sobre o que é o processo e a preservação digital desses processos, e amanhã falando sobre a transparência e os processos em si, tá? Então eu queria chamar aqui o professor Daniel Flores para a nossa live, apresentá-lo. O professor Daniel Flores é titular da Universidade Federal de Alagoas, bolsista de produtividade do CNPq e líder do grupo de pesquisa CNPq-GED-A, documentos digitais. Então, como eu disse, a gente vai abordar esse tipo documental, que são os processos eletrônicos públicos, que começa lá no TRF 4, acho que 4 ou 3, é 3 ou 4, professor? TRF 4. 4, né? Suas características, especificidades e complexidades para uma preservação digital sistêmica, que colabore para a segurança jurídica e o acesso à difusão, transparência ativa em plataformas que se constituam em lugares de memória digital para a cidadania, né? Porque o serviço público está aí para trabalhar para o cidadão. Então, é isso que a gente tem que fazer. Trabalhar para preservar os documentos e disponibilidade para o cidadão. Então, professor, é com você agora. Fique muito à vontade, você está em casa. Obrigado pela sua presença. João, boa noite. Obrigadíssimo. Feliz demais, muito honrado com o convite da Tríade da Informação.
Fico muito contente com a possibilidade de discutir um tema tão importante. Também, como o João falou, esse momento é um momento importante para todos nós, de colaboração ao Rio Grande do Sul, todas as ações, divulgar aqui o evento que também estamos organizando, Arquivologia Solidária. Basta vocês procurarem, está em todas as redes sociais, Insta, Face, etc. É um evento que vai contar com palestrantes muito conhecidos, muito renomados, mesmo que não possam participar, colaborem com a inscrição no evento, que vai ser revertida totalmente para o Rio Grande do Sul, para a reconstrução. João, se você puder compartilhar para mim os slides, por favor. João me convidou para a gente dialogar, para a gente conversar sobre os processos eletrônicos públicos e sobre a questão da preservação digital desses processos. Algo que, em tese, não vem acontecendo atualmente. É isso que a gente precisa dialogar. Deixei aqui para vocês o encurtador da apresentação, encurtador.com.br, e aquelas letrinhas ali vocês podem acompanhar e vocês podem fazer download, comentar e, inclusive, dar feedback para a gente durante a palestra ou a posteriori. Bem, olha só, quando a gente fala de processos eletrônicos públicos, nós estamos falando de processos em qualquer um dos três poderes, né? Processos no poder executivo, processos no poder judiciário e processos no poder legislativo também. Em cada um desses poderes, eu posso ter tanto o processo específico da atividade final, da atividade finalística, no caso, o poder judiciário. Então, eu tenho um processo judicial eletrônico e eu tenho o processo administrativo eletrônico do mesmo poder judiciário. A mesma coisa acontece com o legislativo. O processo legislativo finalístico do poder legislativo e o processo administrativo. E assim como no poder executivo, os processos administrativos. Vejo que eu até trago essa apresentação que fala aqui para pensar em relação ao quarto poder, né? Isso é por causa dos ministérios públicos do Brasil, né? Não que haja nenhuma discussão em relação a isso, né? O Ministério Público tem a sua função de eficiência dos sistemas, de freios, de contrapeso dos poderes. Então, vejam que o Ministério Público, os Ministérios Públicos, MPU, MPF, MPT, MPM, MPDFT, e os 26 estaduais, né, eles não fazem parte de nenhum dos poderes. Então, ao não fazerem parte dos poderes, nem executivo, falado anteriormente, nem legislativo, nem judiciário, eles têm independência funcional assegurada pela Constituição. Isso quer dizer que os MPs, eles podem escolher ou adotar um modelo de requisitos específico para dar conta, requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócios, constitui esses três elementos, esse tripé, né? Essa tríade de elementos constituem os modelos de requisitos. E o Ministério Público, em particular, ele pode escolher. Se ele vai escolher o modelo de requisitos para a gestão de documentos, então, também dos processos eletrônicos públicos, sejam legislativos, sejam judiciais, sejam administrativos. E aí nós temos dois modelos. Um modelo específico para o judiciário, que é o Morec Jus, um modelo de requisitos específico, e um outro modelo de requisitos específicos, que é o EARC Brasil, especificamente para o poder executivo e legislativo. Poder executivo e legislativo tem que seguir EARC Brasil. Poder judiciário tem que seguir Morec Jus. Já o MP, por ser independente, ele pode escolher, ele tem esta autonomia. Então, nós vamos encontrar no Ministério Público tanto a adoção de EARC Brasil, como a adoção de Morec Jus. Veja que a gente tem um entendimento do processo legislativo, que é um processo eletrônico, tá?
Aqui nós temos o PEN, o Processo Eletrônico Nacional, que é uma infraestrutura pública de processo administrativo eletrônico, né? É uma plataforma que usa ferramentas, usa sistemas. Aqui está um judicial muito conhecido, o PJE, o Processo Judicial Eletrônico, embora eu traga aqui uma imagem do TJDFT, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O PJE é usado em inúmeros tribunais do Brasil. E poderia ser outro sistema judicial, poderia ser o EPROC, que é outro sistema judicial muito utilizado, ou outros sistemas de gestão processual. E aqui nós temos o sistema de gestão administrativo. É o mais conhecido, é o mais difundido no Brasil. Vamos dialogar sobre ele, vamos conversar e vamos fazer as devidas críticas. É esse que o João estava conversando recentemente, que nasceu lá no 4º TRF, é o SEI, Sistema Eletrônico de Informações. E aqui o que está sendo divulgado é o que a gente está encontrando hoje, né? Não só na literatura, mas nas instituições, indicadores de adoção de sistemas para controle de processos, para gestão de processos, para produção, manutenção, até a destinação final. Com muita economia, claro. E isso é evidente, qualquer sistema eletrônico que nós venhamos a utilizar vai acarretar em economia, porque é um sistema digital, porque é um sistema eletrônico, porque não envolve papel, porque os trâmites são mais efetivos, o uso de redes e etc. Agora, isto não pode impactar na segurança jurídica das pessoas, isso não pode impactar na preservação digital sistêmica desses documentos. Tem inúmeros outros sistemas de gestão de processos administrativos também. Aqui está o da UFSM, o PEN-CIE, Processo Eletrônico Nacional do CIE, do Sistema de Informações para o Ensino. Então, é outro sistema notável, um sistema notável com implementação de requisitos para dar conta de processos administrativos. E notas como daqui da UFAL, essa notícia, que a partir de fevereiro deste ano, a UFAL, a Universidade Federal de Alagoas, só iria, porque desde fevereiro essa decisão já está valendo, né? É uma portaria número 1286 daqui da UFAL. A partir de então, todos os processos na instituição só vão tramitar de forma eletrônica. Bem, com tudo isso, com todo esse diálogo inicial e introdutório, o que nós temos que levar em conta é que esse processo eletrônico, público, especificamente público, que é o que o João me convidou para dialogar, ele é um dossiê, ele é um tipo documental composto. E quando a gente pega as normas internacionais de descrição, as ADG, ou a norma brasileira que está aí, a NOBRAD, o diagrama dos níveis de descrição, tá? Lembrando que aquele nível 0 lá é uma novidade da NOBRAD, a ISAD não tem nível 0. Nível 0 é a entidade custodiadora. Tá? E aí o nível 1 é o fundo, nível 2 são as seções, nível 3, as séries e subséries. Tá? Nível 4, que é o processo, que é o dossiê. Então, do que nós vamos dialogar, ou do que nós estamos dialogando nesse momento, é exatamente sobre esse nível ali. O 4, o processo, seja administrativo, seja judicial, seja legislativo, seja de qualquer um dos 3 poderes comentados anteriormente, executivo, legislativo, judiciário, ou não pertença a nenhum destes 3 poderes e seja autônomo de acordo com a Constituição, que é o caso dos ministérios públicos, tá? Que não pertence a nenhum dos 3 poderes, é autônomo. Então, em todos estes casos, o que nós estamos falando é daquele nível 4 ali. Nível 4 é um tipo documental composto.
E esse tipo documental composto depois se divide em tipos documentais simples. Tá? Então, o processo, e dentro dele eu vou ter memorandos, cartas, ofícios, etc, 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 etc. Dentro daquele tipo documental composto que é o nível 4. Tá aqui, nível 0, entidade, só repetindo. Lembrando que o nível 0 é novidade, né? Da NOBRAD, da norma brasileira. Nível 1, que é o fundo. Nível 2, que é a seção. Nível 3, que é a série. Nível 4, dossiê. Nível 5, item documental. Com tudo isso, podemos começar a fazer algumas perguntas agora capciosas, no sentido desses processos, desses documentos, desses tipos documentais compostos. A primeira dela, nossa cultura atual é de acesso e transparência? Quando eu estou falando dos processos, quando eu estou falando desses dossiês, desses tipos documentais compostos, nós estamos com uma cultura de transparência ou nós estamos com uma cultura de segredo e de opacidade? Para isso, é claro que a gente vai ter que trazer alguns subsídios, alguns elementos, né? Primeira coisa, vocês, nos sistemas que vocês adotam para gestão de processos administrativo, judicial, eletrônico, etc., vocês disponibilizam para o cidadão uma plataforma de acesso e difusão? Vocês são transparentes? E vocês usam essa plataforma como um ambiente, como um lugar de memória digital? Pierre Nora, né, ressignificando Pierre Nora, lugar de ativação, de rememoração, de ressignificação, um lugar profícuo para estas ativações, com estes processos, com multinível, com aquele multinível que eu mostrei há pouco da NOBRAD, da ISAD, com relação orgânica. Esse questionamento é importante, eu quero retomá-lo no final. O seu órgão, que vocês usam um sistema de gestão processual, ele permite o cadastro de usuário externo nesse sistema? Aqui eu estou colocando o SEI. Eu posso me cadastrar no órgão de vocês para ter acesso? Ou existe qualquer tipo de empecilho, do tipo não permitir que eu me cadastre, ou então eu só posso me cadastrar se eu for assinar um documento? Isso é opacidade. Isso é cultura do segredo, cultura do sigilo. Não são poucos os órgãos da APF, da Administração Pública Federal, que não permitem que o cidadão se cadastre no seu SEI. Por exemplo, esse é um exercício que vocês podem fazer ao terminar essa live. Procurem o sistema de gestão processual, o SEI, Sistema Eletrônico de Informação, de determinados ministérios, podem escolher ao azar, e peçam para se cadastrar, para poder consultar, para poder navegar pelos documentos, é um direito de vocês. Se esses documentos são públicos, Lei de Acesso à Informação, Lei 2.527, que, aliás, fez aniversário recentemente, né? Estava de aniversário e todos os parabéns à LAI. Se não fere privacidade, não está classificado em grau de sigilo, por quê? Por que esses processos eletrônicos públicos não estão públicos? Isso é muito simples. Se é público, por que não está público? Não fere privacidade, não tem problema de LGPD. Se tiver, eu vou ter que anonimizar, eu anonimizo para publicar. Então, o que está acontecendo? Quando o órgão nega este cadastro para um usuário externo, para o cidadão, e só libera se esse for assinar um documento, a resposta está aí. Pura cultura do segredo, da opacidade e do sigilo. Nós temos que questionar isso. São documentos públicos. Mas tem outras formas. Veja que aqui é uma tela de um sistema de processos eletrônicos públicos,
utilizado com o sistema que o João acabou de falar, o SEI, Sistema Eletrônico de Informações. Aqui não é problema nenhum do SEI, nenhum. Aqui é do produtor, da instituição, do usuário. Olha o que eu coloquei aqui, é um exemplo de como hackear a transparência pública e a lei de acesso à informação impondo travas. Cultura do segredo, do sigilo e de opacidade em processos administrativos no SEI. No SEI e em qualquer outro. O processo é público. Bom, é o tema do que a gente está falando hoje aqui, né? É o título do que o João me convidou para falar. Mas daí nós restringimos o acesso desse processo com o artigo 7º da Lei de Acesso à Informação, proibindo o usuário de consultá-lo. Olha o argumento, acesso restrito. Documento preparatório. Artigo 7º da Lei 12.527. Podem procurar, não sei que vocês vão encontrar inúmeros processos administrativos com esse argumento. Olhem que maldade. Olha que maldade. É uma maldade profunda. Há dolo nessa ação. A pessoa quis trancar, ela quis travar. E aí ela não travou o tipo documental simples. Vocês viram por que eu quis insistir em definir o que era esse processo, esse dossiê, sabe? Esse processo administrativo, processo legislativo, processo judicial, porque ele é um container de documentos. Ele é o nível 4 da norma internacional. Ele é o conjunto de tipos simples de itens documentais. Então, quando eu não travo documento elaborador, quer dizer, é preparatório, eu estou elaborando o documento, eu não travo aquele memorando, aquele ofício, aquele relatório, eu travo o quê? Todo o processo. Todo o processo travado. Você não vê nada, absolutamente nada. Isto tem intencionalidade, deve de haver dolo em restringir tão seriamente a transparência de um processo que é público, mas que daí eu fecho ele, porque eu subo lá em cima no dossiê, no nível 4, e eu travo. Eu não pude travar porque não tem informação pessoal. Mas aí eu travo, não é a 31, né? Não está classificado em grau de sigilo. Não tem informação pessoal, que é o artigo 31 da Lei 12.527, que é a LAI. Mas aí eu preciso de uma maneira de travar. Aí eu vou lá e digo, não, eu estou preparando esse documento. Você não está preparando um processo, você está preparando o documento interno. O processo ele já está há muito tempo sendo produzido com inúmeros outros documentos internos, com um pedido, com um memorando, com uma solicitação, com uma carta, com anexo, etc, etc, etc. Esta é uma reflexão que nós precisamos fazer. E nós precisamos acusar que existe uma intencionalidade em como hackear a transparência pública. Querem outra? Esse era o exemplo anterior. É classificar o processo lá como acesso restrito, documento preparatório, artigo 7º da Lei 12.527. É muito usual. Nós estamos sistematicamente pesquisando isso, não só no SEI, mas em todos os outros sistemas processuais que a gente consegue ter acesso. Processos públicos que deveriam estar públicos, mas que não estarão públicos porque existe na instituição uma cultura do segredo, de opacidade, de sigilo. Outra forma. Isso aqui é uma outra tela de um sistema de gestão processual, processos públicos que eu estou comentando. É outro exemplo de como hackear a transparência e a lei de acesso à informação, impondo travas, cultura de segredo, sigilo e opacidade nos processos administrativos.
por mais que este órgão, vocês vão achar esse órgão rapidinho, eu não ponho aqui por não ter problemas com o órgão. Tá? Isso aqui é pesquisa científica, resultado de pesquisa científica. Mas basta vocês irem lá abrir o sistema do órgão, por mais que este órgão produza inúmeros outros processos, tipos, olha o destaque, tipos documentais compostos. Um container que dentro dele eu vou ter inúmeros tipos documentais simples, inúmeros, centenas ou milhares até. Este órgão somente faculta o acesso à transparência destes tipos que estão aqui listados na plataforma SEI. Os outros não são liberados. Os outros tramitam internamente mesmo que públicos, em cultura de segredo, cultura de sigilo, cultura de opacidade. Olha, dá para contar. Licitação, concorrência, licitação, concurso, licitação, convite, até gestão de contrato. Acabou. São esses itens que vocês encontram nesse sistema de gestão processual e nada mais. E aí nós temos outros sistemas. Aqui está o CIPAC também, é um outro sistema muito conhecido. E aí nós temos instituições que, ao acessar a instituição, porque não implementou ainda uma ação de anonimização ou de controlar o que é público e não é, a decisão é travar tudo. Quem é o penalizado? O cidadão, nós, né? Nós somos penalizados. Como a instituição não conseguiu, então ela não libera nenhum. Ela não libera nem o público e nem aquele que tem informação pessoal que não pode ser liberado sob hipótese alguma, mas isso é algo que tem que ser feito. Eu não posso penalizar o cidadão porque eu não tenho isso tudo pronto, tudo analisado, eu tranco tudo em uma cultura de segredo, cultura de opacidade, cultura do sigilo. Essa é a diferença. Nós estamos fazendo com esses processos transparência ativa ou passiva. Lembrando que a ativa é a difusão. Ela não precisa de nenhum pedido, nenhuma solicitação. Eu difundo através de canais formais de comunicação, mesmo que sem nenhum pedido prévio. Mas não é em qualquer canal, tem que ser em canais oficiais, plataformas oficiais, orientadas a requisitos arquivísticos, com aquela navegação multinível, com relação orgânica e como lugar de memória digital. Um ambiente profícuo para ativação, para ressignificação, para pesquisa, etc, etc. Porque a memória não se ativa num vazio. Precisa de um locus, de um espaço para sua ativação. O acesso é diferente. O acesso possui níveis de opacidade. Eu tenho que pedir, eu tenho que solicitar, tá? Eu tenho que fazer uma demanda para aquela instituição e ela vai facultar ou não. Isso que eu trago para vocês é um acórdão da TCU. É o acórdão 2050, 2050 de 2022, do plenário do TCU, do Tribunal de Contas da União, esse relatório de acompanhamento para avaliar a transparência de gestão nos municípios, além de propor melhorias e implementar estratégia de atuação de controle no Tribunal de Contas. Veja que é outra questão importantíssima. Quando invocamos o referencial das plataformas arquivísticas de acesso e difusão de transparência, não estamos falando só de dar acesso e difusão de documentos após estarem totalmente descritos. Isso quer dizer que eu tenho que dar acesso a esses documentos mesmo ainda não descritos, em prol de uma transparência. Por isso, cultura. Ou eu estou em cultura de transparência e vou estar preocupado em promover transparência, ou eu estarei voluntariamente ou involuntariamente corroborando para uma opacidade, segredo, sigilo e etc. Essa auditoria do TCU constatou um elevado número de municípios que não atingem níveis mínimos de transparência.
TCU nos diz que 66%, gente, é muito alto. 66% das cidades avaliadas não possuem ferramenta adequada para promover a divulgação de informações. Opa, que ferramenta é essa? Plataforma arquivística de acesso e transparência ativa de documentos e informações em software livre. Porque precisa ser software livre. Estes sites oficiais, segundo o TCU, segundo esse relatório deste acórdão, apenas divulgam notícias já veiculadas na imprensa. Não é documento. Nós estamos falando de documento de processo. Processos eletrônicos públicos que não podem continuar em segredo. Vejo que mais da metade dos municípios, volto, 66%, não disponibiliza documentos, processos, tipos documentais compostos, tá? Específicos sobre suas obras ou dispensa de licitação em saúde, por exemplo. Não que tem que ser só essas. São todos os processos públicos, todos. Basta pegar a tabela de temporalidade da área meio, por exemplo, da APF, e olhar. Tudo aquilo que é público tem que ser difundido. Tá? Com o que é disponibilizado, não é possível fazer consulta de informações básicas, como valores, período de execução, empresa contratada, objeto, empenho e pagamento realizado. Por quê? Porque não tem uma plataforma que correlacione o processo de licitação com o empenho, que estão interconexos, que tem um metadado específico para isso, que é o 5.3, com o pagamento e etc. Tudo tinha que estar ali num ambiente profícuo, num lugar de memória digital, numa plataforma. Fica evidente que isso está faltando. Implementação de requisitos. Adoção. Se é executivo, EARC Brasil, modelo de requisitos para a gestão de documentos. Se é legislativo, idem, EARC Brasil. Se é judiciário, MOREC Jus. Tem algo equivocado que nós precisamos. Nós temos aí a Carta da Preservação Digital do Patrimônio Digital da Unesco, tá, que nos levanta a questão da importância da dependência social da informação digital, da rápida obsolescência, da incapacidade dos sistemas eletrônicos atuais de assegurar a preservação de longo prazo. Estamos vivenciando perdas informacionais severas. A fragilidade intrínseca do armazenamento digital, a complexidade e os custos, e a multiplicidade de atores envolvidos. Então, nós precisamos de elaboração de estratégias e políticas, longevidade da política, estabelecimento de norma e promoção do conhecimento. Bem, como nós já adentramos aqui em preservação digital dos processos eletrônicos, essa era a segunda parte da nossa fala de hoje. A primeira parte era tratar sobre o processo, os processos, né, o tipo documental nível 4, tipo composto. Agora vamos falar da preservação. Como é que eu deveria fazer a preservação? Em primeiro lugar, o que é preservação? Para o nosso glossário da CTDE, da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do CONARC, extinta, infelizmente, é um conjunto de ações gerenciais e técnicas exigidas para superar as mudanças tecnológicas e a fragilidade dos suportes, garantindo acesso e interpretação desses documentos digitais pelo tempo que for necessário. Eu sempre gosto de trazer a citação do Miguel Ferreira, porque ele traz, além da acessibilidade, e eu deixei grifado, grifo nosso, qualidades de autenticidade. Eu tenho que me preocupar com a autenticidade desse material. Eu tenho que me preocupar que esse material não seja invadido, não seja corrompido, não seja adulterado ao longo do tempo. Então, eu tenho que garantir que eu consiga manter materiais autênticos ao longo do tempo.
Para isso, é claro que eu tenho que considerar os princípios da preservação digital para longo prazo, né? Focar especificamente em documentos arquivísticos e não em objetos digitais de forma genérica. Focar em documentos arquivísticos digitais autênticos, para isso que eu trouxe Miguel Ferreira, né? Com qualidades de autenticidade. A preservação digital tem que enfocar-se em qualidades de autenticidade. Pressupor que a autenticidade dos documentos arquivísticos digitais está sob ameaça, principalmente no momento de transmissão no espaço entre pessoas e sistemas e no tempo. Atualização, substituição de hardware, de software, que são utilizados para armazenar, processar e comunicar esses documentos. Então, se existe esse entendimento, eu preciso de um ambiente holístico de preservação. Eu preciso de um repositório arquivístico, digital, confiável. É um RDC-ARC. Reconhecer que a preservação digital é um processo contínuo. Tá? Começa na concepção do documento, mas segue para sempre, se forem documentos permanentes. Reconhecer que a autenticidade desses documentos arquivísticos digitais tem por base os procedimentos da gestão e preservação e a confiança tanto no repositório arquivístico digital confiável, como no órgão responsável pela guarda desses documentos. Tenho também como princípio arbitral que se considera como documento original. Qual é o original? Olhem aí as digitizações. Não é digitalizações, né? Digitizações. Tá? Esse cuidado. Quando é original, quando não é um original, quando é um representante digital, mas que terá fonte de prova e valor, como fonte de prova e valor jurídico. Reconhecer com materiais, com manuais, reconhecer os metadados, a autenticidade de documentos, que o repositório, olha o destaque, reconhecer que o repositório digital é responsável pela manutenção permanente da autenticidade dos documentos a eles submetidos. Cadeia de custódia digital. É o repositório que se torna responsável pela manutenção permanente da autenticidade. Por isso que é cadeia de custódia digital. Eu não posso retirar mais esse documento da custódia do repositório digital. É uma linha ininterrupta digital imaculada que, se eu tirar desta linha, eu posso fazer toda sorte de adulteração e devolver, não será mais um documento autêntico. Esta é uma preocupação muito séria. Isto é abordagem sistêmica. Teoria geral de sistema. Bertalanffy, Ludwig Bertalanffy, né? Autor importantíssimo para a nossa área de informação, de arquivos, bibliotecas, museus, etc. Por quê? Porque nós precisamos de uma abordagem sistêmica. E o andar no tempo, tá, vai ocorrer por pacotes. CIP de submissão, quando os processos eletrônicos públicos serão transferidos do corrente para o intermediário, ou recolhidos do corrente ou do intermediário para o arquivo permanente, que será o RDC-ARC. E se for necessário um desarquivamento, está destacado em vermelho, o pacote de arquivamento WIPE volta a ser pacote CIP de submissão. Então, os processos, esse tipo documental composto, esse nível 4 da NOBRAD, da ISAD-G, precisa de uma preservação digital sistêmica, uma abordagem de um guarda-chuva, gente, de um tremendo, gigantesco guarda-chuvas, tá? Um guarda-sol, como preferirem, que permanentemente estará auscultando estes documentos, estes processos
eletrônicos públicos, desde a sua produção, ou melhor, desde a sua gênese, até a sua eliminação e, inclusive, a sua guarda permanente e manutenção da autenticidade ao longo do tempo. Isso nós chamamos de cadeia de custódia, cadeia de preservação, cadeia de custódia digital. Aí está a norma internacional, a 14.721, que nos diz que existem 3 entidades: a de gestão, que é o producer, a de preservação, que é o arquivo OAIS, que é onde está o pacote de arquivamento, e a de acesso, que é onde estão os DIPs, as plataformas de transparência de acesso, o consumer. Então, os processos, esses tipos documentais compostos, 4, terão que virar pacote AIP. Terão, obrigatoriamente. Se não estamos fazendo isso, nós não estamos seguindo os princípios, nós não estamos aplicando a literatura, a legislação, porque isso é a cadeia de custódia digital arquivística. Dos sistemas de gestão para os sistemas de preservação, para as plataformas de acesso. Em 3 pacotes. Pacote de submissão, do sistema que produz os processos, para o AIP, que é o de arquivamento, para o DIP, que é o de disseminação, de acesso e de transparência ativa. Veja que é uma convergência, né? Existe uma convergência, então, para um ente extremamente convergente institucional, que vai contemplar não somente os processos que nós estamos aqui falando, mas todos os documentos institucionais com uma abordagem sistêmica, com uma visão sistêmica, que eu não posso retirar mais os documentos dali. E eu não posso exportar do sistema de gestão processual para um HD externo, porque é ruptura da cadeia de custódia. Esse andar tem que ser nesta linha auscultada, nesta linha observada. Eu tenho que exportar do sistema de gestão processual diretamente para o ambiente de preservação, que é o repositório arquivístico digital confiável. Porque, quando falamos de preservação digital, a norma mais importante da área é esta, é o modelo OAIS, é o modelo conceitual desenvolvido pela CCS-DS da NASA, que resultou na ISO 14.721 de 2003, atualizada em 2012, e que deve sair em 2024 uma atualização. Nós esperávamos para o ano passado, então agora nesse ano deve sair. É o modelo OAIS. Este é um requisito fundamental que nós temos que cobrar das instituições. Vocês vão produzir processos eletrônicos, digitais? Já está pronto o arquivo OAIS? Porque se não tiver, como que eu produzo se eu não arquivo? Como que eu produzo se eu não preservo? Como que eu produzo se eu não recolho? Tem algo errado, eu estou induzindo ao cometimento de crime. Lei 8.159, artigo 25. E esse modelo OAIS, ele é também auditado e certificado. E ele tem 2 plataformas. Notem que essa orientação técnica 03 do CONARC, e ela deixa claro, patente, de que na idade permanente os documentos digitais têm que ser mantidos e preservados por um RDC-ARC, por um repositório arquivístico digital confiável. Ele é o arquivo permanente. Mas não somente. Este RDC-ARC, que tem 2 plataformas, a de preservação e a de transparência, por exemplo, o Arquivemática para preservação, o Atom para transparência, para acesso. Tá? Esse ambiente de preservação, que é o RDC-ARC, também é adotado nas idades corrente intermediária, para documentos de longa temporalidade, para documentos sensíveis, LGPD, e para documentos complexos, que são difíceis de se colocar dentro de um RDC-ARC. De se colocar num CIGAD, por exemplo, se colocar num gestão doc. Difícil de colocar um site inteiro num sistema de gestão.
Difícil de colocar, por exemplo, uma imagem de um laptop, de um notebook, uma imagem forense. Então, eu utilizo um RDC Arc para fazer isso. É nesta perspectiva que a política dos RDC Arcs e governança requer um RDC Arc, resolução número 51 do CONARC, atualizada, era 43, e que requer requisitos e boas práticas para transferência e recolhimento, considerar a custódia digital compartilhada e distribuída, porque nós não vamos ter uma custódia exclusiva do arquivo, ou exclusiva da biblioteca, ou exclusiva do museu, ela é compartilhada e distribuída entre outros entes e nuvem e cloud. E considerar que a TI é que vai ter esse compartilhamento. E considerar que o preservador, o administrador de preservação, vai ser o arquivo, biblioteca, museu, de acordo com o material. Agora, o especialista de armazenamento de infraestrutura vai ser a TI, que é o compartilhador da custódia. E nós vamos ter que ter um diálogo profícuo, e esses dois profissionais, administrador de preservação e administrador de TI, tem que ter nomeação, mandato e suplência com papéis muito bem definidos. Eu não posso dizer que, olha, você vai cuidar o RDC Arc esta semana. Não pode, eu tenho que nomear um profissional, eu tenho que publicar, eu tenho que ter um mandato para esta pessoa que vai administrar estes sistemas em software livre. Porque eu não posso continuar adotando software proprietário para sistemas tão estratégicos de gestão processual, para processos eletrônicos públicos, porque os documentos públicos não podem ser produzidos, mantidos, arquivados, preservados e disponibilizados em plataformas digitais proprietárias, que deixa a menor dúvida sobre o seu acesso no futuro. Por exemplo, condicionado a algum tipo de pagamento, de licenciamento, de renovação de contrato, de versão obsoleta, por exemplo, e sem acesso ao código-fonte auditável e compartilhado para a possibilidade de atualizações e funcionalidades inerentes ao avanço do fazer arquivístico, da Bíblia, da Múseo, etc, etc. Não basta dizer que depois de tantos anos aquela versão vai ser liberada. Por que ele é público? Ele tem que ser software livre. Tem que ser liberado em software livre. Bem, então, para fechar, chegamos às considerações finais. Primeira coisa que nós precisamos considerar é que esses processos digitais públicos, nível 4, dossiê, né, tipo documental composto, a sua produção, a sua tramitação, o seu uso, avaliação, arquivamento em fase corrente intermediária, visando eliminação ou recolhimento para guarda permanente, que é a gestão de documentos, tem que ser feita orientada a requisitos. Tem. Se é no executivo ou legislativo, é Arq Brasil. Se é judiciário, Morec Jus. E os sistemas têm que estar acorde a esses requisitos. Essa é uma questão troncal. Por que essas nossas idas e vindas entre sistemas que não contemplam requisitos? E por que a gente não tem um diálogo mais contundente com a administração pública? Por que nós... Não, é claro que nós fazemos esses diálogos aqui, precisamos fazê-los e seguir fazendo cada vez mais. Isso é meritório, são parabéns ao João e todos que promovem. Mas nós precisamos também concretizar e elevar um pouco o tom precisa ser elevado com o gestor público, com os políticos, com o legislativo, porque o que está acontecendo não está adequado. Estão produzindo processos públicos digitais
em sistemas que não arquivam, em sistemas que não recolhem para um RDC Arc, em sistemas que mantêm documentos permanentes, um sistema de gestão fragilizando, induzindo ao cometimento de crime, sistemas que não classificam, sistemas que não avaliam, que não aplicam os requisitos da área, que não aplicam o modelo de requisitos. Há um problema muito sério, que além de pensarmos em políticas, pela longevidade, muda governo, a longevidade continua. Nós precisamos ir além. Não basta só política. Nós precisamos de uma articulação política mais efetiva. ONGs, terceiro setor precisa se mobilizar, um lobbying com esses políticos, com o legislativo, com gestores, de que isto não pode continuar. A preservação digital sistêmica, aquela abordagem sistêmica de Berta Lanf, a TGS, aquele guarda-chuva, aquele auscultar daquela linha ininterrupta da cadeia de custódia em um ambiente. Lá estavam os princípios, lá naquele slide que eu apresentei, aquelas 2 telas de princípios da preservação digital. Quem é que se responsabiliza pela custódia e a manutenção da autenticidade dos documentos, dos processos digitais públicos ao longo do tempo? O repositório digital confiável. É ele que assume a custódia, é ele que vai cuidar, é ele que vai deter a custódia digital, arquivística e ininterrupta. E o acesso? Gente, acesso requer demanda. Acesso tem níveis de opacidade. E pode ter cultura de segredo, ou cultura de sigilo, como nós vimos. Como naquela classificação do processo lá naquele sistema, documento elaborador. Não, definitivamente isso não pode. Nós precisamos de transparência ativa, difusão, que não requer pedido compartilhado em plataformas de acesso, em plataformas de transparência ativa, plataformas de transparência ativa em software livre, identificadas como lugares de memória digital. Orientada a requisitos. Plataforma que, ao fim e ao cabo, estas plataformas permitam ativação da memória, ressignificação, um lugar que seja profícuo para isso, que permita, através do multinível, da relação orgânica, da conexão, das identidades, ressignificações e etc., desses processos digitais públicos e relacionados a inúmeros outros documentos que eu preciso. São demandas que nós temos que dialogar, são demandas que nós temos que cobrar, são políticas que são longevas, que nós precisamos cobrar da administração pública, mas fundamentalmente que a gente pare de não arquivar, de não recolher, de não preservar, de não adotar e implementar a Resolução 51 do Conselho Nacional de Arquivos dos repositórios arquivísticos digitais confiáveis. São necessários, são obrigatórios para garantir segurança jurídica e preservação digital sistêmica dos documentos. João, obrigadíssimo pela oportunidade. Agora sim. Professor Daniel Flores, muito obrigado pela brilhante palestra, como sempre. Professor Daniel Flores, eu diria que ele é o maior entendedor sobre a arte dos arquivos hoje, de documentação hoje no Brasil. Né? Então, eu tenho muito orgulho de estar com o professor Daniel Flores aqui nessa live, e quando eu pensei, eu falei, nossa, que legal, né? Porque
a gente tinha trazido o professor para o seminário aqui na prefeitura, né? E aí eu pensei nisso, né? De falar sobre processos públicos, né? Eu falei, já sei, um grande entendedor de arquivo. Falei, mas será que o professor vai topar? E o professor topou, e eu fiquei muito feliz quando o professor topou para falar sobre o assunto. Professor, eu percebo que a gente está com um problemão gigante pela frente. Eu vou dizer assim, eu costumo dizer que, na verdade, eu vou falar assim, me desanima, mas no sentido de que de políticas mesmo. Como a gente estava discutindo antes de entrar na live, me desanima a questão política, né? De saber que os profissionais parece que ficam trabalhando, enxugando gelo, né? Fica trabalhando, e faz. Quando está chegando próximo, acaba 4 anos, ou acaba 8 anos, vem um outro, você joga, como se amassasse uma folha e jogasse no lixo, e aquilo já não serve para mais nada, vem alguém com uma ideia brilhante, né? E aí você tem que refazer tudo novamente. E às vezes, ou quase sempre, nunca tem conhecimento técnico algum. Ele acha ou consulta uma TI que também não sabe absolutamente nada, entende o básico de uma TI, mas não entende sobre sobre acervos museológicos, sobre acervos arquivísticos ou sobre acervos bibliográficos. É muito complicado. Eu não sei como a gente conseguiu permanecer na prefeitura com software, por mais que seja proprietário, um software para biblioteca, para acervo bibliográfico, por tantos anos, né? Porque é muito complicado. E porque também a gente tem lá milhões de exemplares catalogados, então não seria, no mínimo, fácil. Bom, façam suas perguntas. Eu estou muito feliz aqui que eu estou vendo que tem gente vendo pelo LinkedIn também, coisa que é raro, a gente ter pessoas assistindo pelo LinkedIn, a gente tem aqui. Faça suas perguntas, professor Daniel Flores, essa é a oportunidade de vocês tirarem suas dúvidas. Professor, transparência, né? Falando sobre transparência, e o senhor frisou muito a questão do bloqueio de documentos. Eu percebo que isso, eu estou falando de causa, eu não sei se outros, o professor deve saber disso, de outros sistemas, né? Ou sei mesmo, que é o meu caso, mas que as pessoas, elas bloqueiam documento sem nenhuma regra. Então, assim, não existe uma regra para você utilizar o SEI, né? Na instituição que eu trabalho. Então, não existe uma regra para você usar o SEI, não existe uma regra para você bloquear, porque, assim, você bloqueia, vai lá, bloqueia um despacho autorizatório, por exemplo, aí esse despacho autorizatório, ele é publicado no Diário Oficial. Então, assim, eu fico pensando, o que pode ter que é bloqueado, o documento é bloqueado, mas ele é publicado no Diário Oficial na íntegra. Então, assim, não faz sentido nenhum, né? Então, você percebe que realmente não há um regramento no preenchimento, e não tem, né? As pessoas colocam documento nato digital, ou documento criado na unidade, documento digitalizado, elas colocam como nato digital, e eu já ouvi, tipo assim, envia um documento, atira com o celular mesmo, e me envia. Então, chega aquele documento, às vezes, de travessado, de ponta cabeça, só para dizer que constou no processo. Lá no dossiê tem o processo, né? Mas não tem nenhum regramento, né? E aí, falta de classificação documental, que ninguém coloca classificação documental, e a aplicação da tabela de temporalidade, que o seu próprio sistema considera 100 anos para tudo. Então, se eu não preencho, ele considera 100 anos para tudo, né? Como trabalhar com isso, professor? João, que maravilha. Eu gostei que você falou ali que às vezes você fica... eu não vou lembrar a palavra agora, mas você falou enxugando gelo. Enxugando gelo, e aí você fica desestimulado, sabe? Desanimado. E eu, ao contrário, eu me sinto estimulado. Quando eu encontro esses cenários, eu me sinto estimulado, porque eu olho que eu preciso diagnosticar por que isso está acontecendo. Eu olho com o olhar da ciência. Eu preciso olhar, né? Claro, professor universitário, pesquisador, eu tenho que olhar isso de uma forma acadêmica, científica. Então, quando eu olho, eu fico
extremamente estimulado, porque eu fico conjecturando cenários. Claro que isso não é feito assim, né, numa mesa. Isso precisa de projeto de pesquisa, a gente leva para projeto, a gente usa muito a LAI para levantar essas informações, sabe? Observação é uma coisa mais complicada para fazer, principalmente agora com a questão das autorizações. Então, isso estimula muito, porque denota que precisa de mais trabalho nosso. Bom, isso é magnífico. Isso quer dizer, vocês todos estão sendo cada vez mais demandados. Arquivistas, bibliotecários, biólogos, TI, etc, etc, etc. Cada vez mais demandados de ações protagonistas de transformação digital. Que tem muita coisa sendo mal feita, como você listou. Um erro de classificação é sério. Quando você classifica mal um documento, tipo simples ou composto, um processo, você pode colocar um documento que é permanente numa classificação de eliminação em 2 anos. Quem é que induziu aquele cometimento de crime? Artigo 25 da Lei 8.159. A pessoa que classificou. Aquela pessoa que mal classificou. Não aplicação da tabela de temporalidade, outro problema seríssimo. E outra coisa muito importante que você falou, que nem sempre é por acaso que a pessoa tranca, classifica com artigo 31 da Lei 12.527, da LAI, mas aquele documento não tem dados pessoais, não tem. E aí eu classifico ele, eu identifico ele como artigo 31, para reservá-lo, para restringi-lo. Mas aí, quando faltam todos esses elementos, aí eu vou retomar aquele slide que eu apresentei. O artigo 7º, não é nem o 31, é o 7º. Documento elaborador. Documento elaborador é de uma sacanagem, desculpe a palavra, é de uma sacanagem e de uma criatividade de ir buscar na Lei 12.527, uma lei que foi criada... Quer colocar o slide, professor? Eu quero. Deixa eu ver se eu chego lá. Tá na tela, deixa eu voltar. Isso deve estar lá no início, lá na 19. Tá aí, ó. Documento preparatório, artigo 7º da Lei 12.527. É quase como se eu tivesse que fazer uma busca, um estudo de como bloquear, como travar. E aí eu não travo o tipo simples. João, olha que sacanagem, eu não vou travar o ofício, o memorando, a carta, aquela digitalização. Eu vou travar o quê? Todo o processo. Como documento preparatório. E aí esse processo vai ficar travado, bloqueado, até o seu arquivamento. Gente, que sacanagem. Que maldade. Isso, analisando de forma científica, isso é cultura. Isso é cultura, e nós precisamos atacar essa cultura que mesmo a LAI, a Lei de Acesso à Informação, fazendo seus 12 aninhos recentemente, a cultura de transparência não está aí, que é o que a LAI queria. Tá? Era exatamente isso. A regra agora, com a LAI, com a 12.527, a regra agora passa a ser a transparência e a exceção passa a ser o sigilo. Gente, não é nada disso que está acontecendo quando a gente encontra esse tipo de situação num processo administrativo, num processo público, que deveria estar transparente e acessível. Ou então, outra situação. Deixa eu ver se eu volto mais um aqui. Aqui, ó. Você quer consultar os documentos no SEI daquele órgão? E o órgão diz o seguinte para você: você só pode se cadastrar se você for assinar um documento, se você for parte. Gente, por favor, faça esse exercício para mim.
Eu vou adorar. Meu e-mail está aqui no slide, está compartilhado. Vocês têm as minhas redes sociais. Façam esse exercício, por favor. Acessem órgãos da APF e tentem se cadastrar. A mensagem que vocês vão receber em inúmeros órgãos é: você está travado, bloqueado, porque nós, eu tô elucubrando agora, nós, e eu estou inserindo palavras, nós temos uma cultura do segredo, uma cultura de opacidade, uma cultura de sigilo, que nós agora, nós precisamos fazer algo. João, pode tirar o slide daí já, por favor. Nós temos que fazer algo, nós precisamos mudar esta cultura. Então, isso também me estimula. Olhem só, como é que eu vou mudar uma cultura? Conhecimento, lives como essa, ações como essa que a Tríade da Informação está fazendo e que o João está promovendo, tá? Oficinas de transparência. Olha aí um pedido para a Tríade da Informação. Vamos chamar alguém de lá, João, e vamos fazer uma oficina com o pessoal, pesquisadores, historiadores, sociólogos, filólogos, para se cadastrarem na LAI e fazerem pedidos de documentos na LAI. Uma oficina prática. É claro que a resposta vai vir em 20 dias, né? E a oficina vai durar aqui 2, 3 horas, quando muito. Mas pelo menos que essa oficina seja prática. Olha que mudança que aqui na Tríade da Informação a gente pode fazer. Essas pessoas sairão daqui com contas no portal de acesso à informação, no ESIC, no Fala BR. É assustador quando a gente vai num evento e a gente pede para levantar a mão quantos que tem cadastro no Fala BR, no ESIC, no portal de acesso à informação. E às vezes levanta a mão menos de 10% do evento. Isso não pode continuar numa cultura de transparência, que é direito meu, que aqueles documentos são públicos, e que esses usuários têm que estar empoderados, esses cidadãos precisam estar empoderados. Então, é isso que me motiva. É isso que me empodera, é isso que me mobiliza, porque cada vez mais eu vou identificando esses elementos, ações que devem ser feitas, sensibilizações, articulações, promoção para políticas. Importante, eu preciso de políticas pela longevidade. Muda governo? Continua, porque é uma política. Não dá para focar só em botar sistema, botar tal gestão processual. Não, isso pode acabar quando mudar o governo. Agora, se eu registrar política, a política é duradoura. Então, esse seria a fala inicial de como estas questões todas não classifica, não avalia, não preserva, não recolhe, não aplica a RDC-ARC, estão em cultura de opacidade, cultura de segredo, cultura de sigilo, nós temos que mudar. Olha o TCU lá com aquele acórdão, o 2050. O que nós estamos fazendo em prol daquele acórdão do TCU? Todos nós temos que fazer algo. Eles estão dizendo que mais da metade dos municípios estão em cultura de opacidade, segredo, sigilo. Os processos, as licitações não estão ligados com empenho, com pagamento. E nós, profissionais da informação, sabemos fazer isso. Nós sabemos ligar através do metadado 5.3, documentação associada. TCU vai procurar, vai achar a licitação, vai achar o empenho, tudo relacionado. Tá? Nós sabemos fazer isso nos sistemas de gestão processual e plataformas de transparência ativa. Mas para que isso efetivamente aconteça, a gente vai ter que sensibilizar mais, a gente vai ter que cobrar mais, nós vamos ter que emanar política, nós vamos ter que cobrar os arquivos estaduais, que são mais empoderados, mesmo que não haja uma vinculação direta aos arquivos municipais, mas eles têm mais infraestrutura, pessoal, equipe, e poderão oferecer de forma política aos arquivos municipais essa transparência necessária. Esses sistemas de gestão processual com preservação, com arquivamento,
com requisitos de autenticidade e garantia da preservação e segurança jurídica. Obrigado, João. Imagina. Eu estava falando de política, né? Eu lembro que essa questão da transparência é também um ponto fundamental para que hajam as políticas públicas para os cidadãos, né? Como é que a gente vai exigir de um governo se hoje em dia, por exemplo, antigamente, eu tinha os processos fisicamente guardados no arquivo geral da prefeitura, que você podia ir lá e solicitar e consultar. Hoje em dia você não tem mais, exatamente por isso, porque alguém tem a chave do cofre e fala, vocês não vão mais consultar. Entendeu? Antigamente não, antigamente os processos físicos eles eram mais fáceis de ser consultados, hoje em dia já não é mais. E só para falar para o professor aqui, eu coloquei alguns 6 aqui do governo do estado, por exemplo, 2 casos, governo do estado, de um ministério, e coloquei da prefeitura de São Paulo também. Eu já sei que o da prefeitura de São Paulo, você só pode entrar se você for convidado para assinar algum documento. Público externo. E eu sei que o governo do estado, inclusive, tem lá na página deles para você fazer cadastro. Eu, inclusive, já fiz cadastro para acessar o SEI lá, para visualizar um processo meu no Poupa Tempo, por exemplo. Então, eu sei que lá funciona, mas a prefeitura não tem. Não tem Você viu como isso é importante, João, e como isso se repete? Não é só na federal, não é só na esfera federal, em outras esferas se repete. Você está proibido, cidadão. Você está sendo penalizado. Eu, ente público, estou instituindo uma cultura do segredo. Você não pode se cadastrar e acessar o sistema se você não for parte, se você não for assinar. É um descalabro. Não tem sentido nenhum. Estamos falando de documentos públicos, processos públicos. Está na lei. Tem que estar públicos e transparentes. Eu posso ir além? Existe um processo que foi feito numa unidade da prefeitura que é meu. O processo é meu, está no meu nome. Eu não consigo acessar o processo porque eu estou numa outra unidade e o processo está todo travado na unidade que foi gerado. E isso acontece tanto quando a gente faz pesquisa. Agora, o professor Daniel pesquisador, mas isso também acontece quando nós somos parte. Porque daí eu tentei num órgão, quando eu tinha um processo tramitando, e eu queria consultar aquele processo pelo SEI daquele órgão. Porque pelo SEI eu iria acompanhar a tramitação, o acompanhamento, a anexação, e eu sou parte, eu tenho direito. Sim. Mesmo que tenha dados sensíveis, eu tenho direito. Olha, isso é importante. Se o documento não for público, mas eu sou parte, eu tenho direito. Desde que eu me identifique como a pessoa, claro, como a parte. Só que o órgão me proibiu porque eu não ia assinar. Não basta nem ser parte. Você não tem papel, você não está sendo demandado para assinar no nosso SEI, no nosso processo. Olha que mensagem a pessoa está dizendo. Então, se eu não for assinar, eu vou ser penalizado, eu vou ser travado, eu vou ficar com uma cultura de segredo, eu não vou saber do que está acontecendo naquele processo, eu não vou saber os anexos, eu não vou saber o documento, nada. Uma cultura. Então, esta cultura é algo que nós precisamos intervir. Antes mesmo, perdão essa palavra antes mesmo, por exemplo, dos requisitos de classificação, avaliação, preservação, transparência ativa, tudo isso nós temos que intervir. Mas vejam que antes mesmo de tudo isso, a cultura do segredo, da opacidade, é séria e é ilícita. Está em contra da Lei 12.527. Ações, sensibilidade. Tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Aqui, achei, da Carolina Rocha. Vou projetar ela aqui para a gente.
Carolina, boa pergunta. Da entidade custodiadora. Quem está com a responsabilidade de custódia tem a responsabilidade de transparência, quem detém a custódia. E olhem que isso é outra questão importante. Tem muitos órgãos que deveriam estar recolhendo para a entidade custodiadora, mas não estão recolhendo. Isso é lei. Lei 8.159, de 1991, a lei de arquivos. E aí eu fico com aqueles documentos no produtor e não recolho para o sucessor preservador. Então, independentemente de estar com o sucessor preservador ou estar com o produtor, quem detém a custódia no momento tem a responsabilidade da transparência, da custódia, da manutenção da autenticidade, da transparência. Quem detém a custódia no momento. Isso é fundamental. Professor, como que seria a preservação dos documentos desse dossiê, por exemplo, utilizando o Arquivemática e o Atom, junto, por exemplo, com o SEI, né? E você tem conhecimento se alguém já fez alguma modificação no SEI com a utilização do Arquivemática e o Atom, uma coisa parecida, utilizando as regras arquivísticas? Já. E aí eu acho que é isso que é importante. O João até estava num evento que eu fui em São Paulo, no APESP, no Arquivo Público, e eu citei isso também. A gente teve uma solução implementada no SEI, no Sistema Eletrônico de Informações, alguns anos atrás, quando houve a troca de governo do governo Temer para o governo do Bolsonaro, quando houve aquela mudança e aquela incorporação do MPDG, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para dentro do ME, Ministério de Economia. Na época que existia o MPDG, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, foi feito um módulo de arquivamento do SEI. Esse módulo é um módulo de gestão arquivística. Olha o que isso suscita. Primeiro, para desenvolver esse módulo, isso requereu trabalho público, né? Foi feito por um ministério, isso requereu profissionais, requisitos, implementação dos requisitos, programação. Se não foi programado diretamente, houve contratação, houve dinheiro. Fosse dos profissionais ou fosse da contratação por TED ou por a forma que tenha que ter sido feita, então tem dinheiro público. E isso foi feito, e isso virou, inclusive, teve um lançamento do MPDG com vídeo que está disponível no YouTube. João, acho que esse vídeo está disponível ainda, né? Imagino que sim, eu pedi que todo mundo naquele evento lá consultasse no YouTube aquele vídeo no YouTube do módulo de arquivamento de processos no SEI. E era para o Arquivemática com disparada para o Atom, ou seja, isso que o João acabou de falar, a cadeia de custódia plena. E o sistema fazia, inclusive, LEDs, listas de eliminação de documentos, se necessário, aqueles documentos que não serão recolhidos. Desculpa, professor, é o workshop módulo para ser arquivamento do Ministério do Planejamento? Isso, projeta aí na tela, João, por favor. Desculpa o abuso aqui. Mas projeta na tela, já que você conseguiu, senão eu ia lá abrir um navegador aqui, já ia projetar. Acesse esse vídeo. Gente, esse é um módulo, esse módulo existiu. Esse módulo foi implementado. Esse módulo teve custo público, tá aí o nosso colega Marco Braga, que era arquivista lá do MPDG. Workshop, módulos para o SEI, arquivamento. Então, o que nós estamos falando é que lá atrás já foi pensado e já foi implementado. Essa é uma solução. Não é a única. Não é. Recentemente tivemos também uma live de 2 Tiagos. O Tiago, agora atual diretor do IBICT, com o Tiago, diretor do Arquivo do Estado de São Paulo, do APESP. Tá?
E aí foi falado nessa live, o Thiago do Ibict falou da questão de uma discussão e de uma implementação pelo IPATIA, que é uma solução muito meritória, muito reconhecida hoje no cenário brasileiro. É um modelo de preservação digital que foi criado inicialmente lá para o TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tá? Para arquivar, para fazer cadeia de custódia plena, cadeia de custódia digital arquivística ininterrupta, tá? Pegando documentos que estão lá no ambiente de gestão, empacotando, fazendo CIP, trazendo para o ambiente de preservação, que é a resolução 51 do CONARC, era 43, atualizou, no RDC-ARC, que gera o pacote AIP, de arquivamento, de acordo com o modelo OAIS, de acordo com a norma ISO internacional 14.721, e que dispara para o acesso, para a transparência, num pacote DIP, num pacote de disseminação. Então, veja, João, não é só teoria, não é só diálogo, não é só prospecção, não é só especificação de requisitos. Isso já se tornou realidade. Mas aí nós temos que fazer um meia-culpa, né? Mas, por questões políticas, por esse problema do MPDG ter ido para dentro do ME, por uma falta de cobrança da área, por falta de articulação, por falta de uma política, isso se perdeu, ou talvez não tenha se perdido. Por isso que eu sempre alerto, isso foi feito, foi pro lixo? Se foi pro lixo, as pessoas envolvidas, elas foram chamadas para dar depoimento, essas pessoas tranquilamente darão depoimento felizmente, porque elas trabalharam, porque elas colaboraram num trabalho público e extremamente relevante, elas codificaram, teve sprint, é uma terminologia da computação, tá? Teve um sprint, teve, isso se tornou funcional, foi o módulo, por que isso foi perdido? Então, quer dizer, essa é a forma que vai acontecer, é implementar a teoria, a literatura em soluções práticas que já foram feitas, que já existem, que são possíveis, e que o IPATIA já fez com o DJE, lá no Tribunal de Justiça, não com o SEI. Agora o estudo que está sendo feito é para o SEI, agora aí essa live que teve, esse diálogo que teve, aí sim é para o SEI. Mas isso já está acontecendo com outras alternativas que a gente precisa replicar. Mas para isso acontecer, nós precisamos de mais diálogo. Nós precisamos de mais articulação. Nós precisamos ser mais contundentes e subir o tom nestas cobranças e, principalmente, sensibilizar. Da mesma forma que eu preciso sensibilizar sobre cultura de opacidade ou de transparência, eu preciso sensibilizar, num segundo momento, sobre requisitos, que é isso que a gente está falando, para garantir a cadeia de custódia digital arquivística plena. Ai, ai. Se a gente tem uma, antes disso, deixa eu projetar aqui uma pergunta da Regina Selle. Regina, obrigado pela pergunta. As instituições estão adotando o decreto 10278, é o decreto de digitalização de documentos, tá? Que a Regina nos pergunta. Sim, mas Regina, veja, não deve ser só o decreto. Não. O decreto e a resolução do CONARC com as orientações para digitalização de documentos. Porque o decreto não está bom. Claro que ele é um normativo, pronto. É ele que regulou a lei da digitalização. E outra, ele autorizou esse decreto, ele veio de forma contundente, arrebentando a porta. Ele autorizou, digitaliza e elimina documentos correntes intermediários. Digitaliza e elimina. Mas aí vieram as diretrizes do CONARC, do Conselho Nacional de Arquivos,
Então, Regina, sempre vamos fazer assim, da próxima vez. Nunca mais vamos botar só o decreto 10278. Decreto 10278 mais as diretrizes do CONARC para digitalização. Aí, perfeito. Bom, aí sim, quando eu falo se as instituições estão adotando, não todas, infelizmente. Então, veja que até a nossa pergunta agora ela vai ser pedagógica. Regina, se você começar a, daqui para diante, todos nós, reforçar que não basta só o decreto, porque nós temos as diretrizes do Conselho Nacional de Arquivos e as instituições não podem desrespeitar o Conselho Nacional de Arquivos, não podem não respeitar os códigos de classificação, as tabelas de temporalidade e as diretrizes para a digitalização. Essa diretriz de digitalização do Conselho Nacional de Arquivos deixa claro que as digitalizações devem adotar RDC-ARC. Devem adotar repositório arquivístico digital confiável. O que é o RDC-ARC? É outra resolução do CONARC, a resolução 51 do CONARC. Aí, Regina, aí a gente blinda a coisa, sabe? E aí é o estimulante disso tudo que eu estou falando. Aí é o excitante disso tudo, essa vontade de ensinar, essa vontade de sensibilizar, de cobrar das instituições, de acessar o portal da LAI agora, portal Fala BR, ESIC, e perguntar para a prefeitura de tal município: você está seguindo na digitalização de documentos o decreto mais as orientações, as diretrizes do Conselho Nacional de Arquivos para a digitalização? Aí sim nós mudamos. Aí muda a cultura nossa. Porque daí nós vamos começar a cobrar uma cultura mais enriquecida, com acurácia, com requisitos. E aí eu vou cobrar que essas instituições façam digitalização, empacotamento em pacote CIP e arquivamento em pacote AIP no RDC-ARC. E aí eu devolvo para o cidadão segurança jurídica, preservação digital sistêmica e acesso no terceiro pacote. Alguém vai comentar aí no YouTube qual é o terceiro pacote da transparência, da disseminação. Vocês viram que uma coisa leva a outra. Quando nós entramos nesse bonde, nesse trem, nesse trenzão, sabe? Uma coisa vai levando a outra. Era só decreto 10278, a pergunta da Regina. Quando eu botei o mais diretrizes do CONARC, entrou até o DIP, a plataforma de transparência ativa. Uma coisa leva a outra. Por isso que é tão importante, tão estimulante trabalhar com todos esses referenciais. Regina, por favor, sempre ponha o mais lá e coloque as diretrizes, as orientações para a digitalização do Conselho Nacional de Arquivos. Obrigado, Regina. Daniel, é o seguinte, eu estava pensando aqui, a Patrícia de Freitas Ferreira, ela fez aqui uma pergunta sobre de quem é a responsabilidade legal. Aí eu vou fazer duas responsabilidades. No caso, por exemplo, do SEI, né? Você tem lá o SEI que faz anos que você está lá com milhares, eu acho que eu digo que é milhares, mas milhões de documentos, milhares de dossiês e milhões de documentos sem classificação, sem tabela temporal, sem nada. Decidiu hoje, amanhã, vamos implantar todos os requisitos de preservação e acesso desses documentos. O que eu faço com esses documentos daqui até quando esse SEI foi implantado na instituição? Nós aplicamos a TTD. É isso. Aplicar a TTD, a Tabela de Temporalidade Documental, ou TTDD, Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos, em que eu teria um manancial de documentos, de processos que já foram produzidos ao longo do tempo, e eu vou varrer essa base de dados legada, que pode ser de anos, pode ser milhares de documentos, e aí esse script que pode ser, tá? Ele vai varrer
e ele vai identificar. Olha, esses 30 mil documentos que eu acabei de encontrar, do código tal, foram produzidos na data tal, e eu vou... Isso aí é relacionamento, hein, gente? Olha os bancos de dados relacionais, olha o modelo entidade relacional. Por isso que é importante a gente estudar isso em avaliação de documentos, na TTD. Porque daí eu pego o código de classificação e o modelo relacional vai fazer o quê? Vai lá na tabela procurar o prazo. Prazo corrente. 5 anos. Ponho lá, 5 anos. Então, data de produção, mais 5. Aí eu vou lá de novo na tabela de temporalidade documental, prazo intermediário. 2 anos. Produção, mais 5, mais 2. 7. Foi produzido no ano 2018. Mais 5, mais 7. Venceu. E tendo vencido os prazos, eu tenho que fazer o quê? Ou elimina ou recolhe. Não pode ficar com documentos que são passíveis de eliminação, porque é malversação de recurso público. Primeiro, que denota que não há uma gestão arquivística, uma gestão de documentos. Tá? Primeiro, e é dever do Estado, está na Constituição Federal a gestão de documentos. Então, se eu fico com documentos que deveriam ser eliminados e eu não elimino, eu estou gastando dinheiro público com um documento que poderia ser eliminado. Então, eu tenho que eliminar, é dever, é lei, tá? Para não botar dinheiro público fora. Porque senão eu posso denunciar esse gestor. Esse gestor está botando dinheiro público fora, gastando recursos computacionais, nuvem, armazenamento, processamento, com documentos que, segundo a tabela de temporalidade documental pública, aprovada pelo Conselho Nacional de Arquivos, pelo Arquivo Nacional, deveria ser eliminado. Ou então, ao contrário, que aí é mais sério ainda. Esses documentos são permanentes. Aí o relacional que foi lá buscar na tabela. E esses documentos não poderiam, sob hipótese alguma, ficar lá naquele sistema de gestão. Porque os sistemas de gestão têm procedimentos específicos e um episteme específico. Inclusive, os sistemas de gestão permitem eliminar. Gente, permitir eliminar de um sistema que tem documentos permanentes, quando um historiador ouve isso é uma loucura, isso é um descalabro, isso é uma total doideira. Um historiador da urticária num historiador, num pesquisador, num sociólogo, num filólogo, que fica descobrindo que estou mantendo documentos permanentes na fase de gestão, num sistema que permite eliminar. Sendo que os historiadores têm pleno conhecimento e são os grandes especialistas, esses pesquisadores, de saberem que os permanentes, segundo a Lei 8.159, artigo 10º, esses documentos são imprescritíveis e são, segundo, inalienáveis. Como que o órgão mantém documentos imprescritíveis e inalienáveis, permanentes, históricos, num sistema que permite eliminação? Indução ao cometimento de crime. Artigo 25 da Lei 8.159. Vejam como essa articulação ela é importante. Essa articulação ela é técnica, arquivística, ela é jurídica, ela busca a lei e ela é do pesquisador, do historiador, que é importantíssimo. Eu falo historiador, mas eu estou falando todos os pesquisadores, todos, historiador, filólogo, sociólogo, filósofo e etc, 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 que tem domínio sobre o que é um documento permanente, que é patrimônio documental da nação. Artigo 10º da Lei 8.159.
imprescritíveis e inalienáveis. Não pode ficar lá na fase de gestão. Esses documentos têm que ser arquivados num RDC-ARC. No ambiente analógico, eles tinham que vir para o arquivo permanente, o arquivo histórico. No ambiente digital, a coisa se torna muito mais sensível, porque os documentos digitais são complexos e específicos per si. Então, eles precisam de mais proteção. Eles precisam da cadeia de custódia digital arquivística, e é por isso que eles precisam da resolução 51 do CONARC, o RDC-ARC. É por isso que esses documentos têm que sair. Sair, isso é importantíssimo. Tem que sair do ambiente de gestão e tem que vir para o ambiente de preservação, que é o RDC-ARC. Ao não vir, ilícito, ilegal, induzindo o cometimento de crime. E é esses entendimentos que nós precisamos ter, dialogar com os historiadores, dialogar com os pesquisadores, dialogar com os advogados. E outro setor que a gente não tem feito diálogo, e deveríamos, com os tribunais de contas. Olha que importante isso. Os tribunais de contas, olha o TCU, mas não só TCU, os TCS também, eles são importantíssimos nessa parceria. Olha aquele Acórdão 2050. Aquele Acórdão 2050, literalmente, ele está pintado da cor arquivística. Ele está todo revestido da cor arquivística. E nós não nos damos conta disso. O que ele falou foi essencialmente requisitos arquivísticos da ciência da informação. Sabe? Ele falou que precisava de relacionamento, ele falou que faltava uma plataforma, ele falou que o contrato tinha que estar ligado com o empenho, com o pagamento, e não está. Mais da metade dos municípios brasileiros. Quem é que sabe fazer isso? Nós, vocês. Quem é que tem plataforma para isso? Vocês. Essas plataformas são pagas, são caras? Não, são gratuitas, são livres. Basta fazer o download e adotar com o conhecimento que vocês precisam ter sobre cadeia de custódia, sobre gestão processual, sobre transparência, sobre metadados 5.1 da ISAD-G, que é documentação associada. Tem que praticar, tem que fazer essa prática. E é assim que funcionam esses elementos da gestão à preservação. Do sistema que tem processo para o sistema que arquiva, preserva. E olha o que eu falei naquele slide. Os repositórios digitais assumem a responsabilidade jurídica da garantia da autenticidade ao longo do tempo. Não é por acaso, não é. Definitivamente não é por acaso que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, elaborou aquela resolução, a 324 do CNJ, que obriga todos os tribunais brasileiros a implementarem RDC-ARC. Não é por acaso que o CNMP, Conselho Nacional dos Ministérios Públicos, obriga todos os todos os ministérios públicos do Brasil a implementarem RDC-ARC. João está navegando ali. Vai abrir a resolução 224, por favor. Resolução 224 do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, obriga todos os MPs, Ministérios Públicos do Brasil, a implementarem RDC-ARC para arquivar. Resolução 51. Não é por acaso que o MEC, Ministério da Educação, lançou a portaria 613, que obriga também, olha a força da obrigação, obriga as universidades a implementarem repositório digital confiável, RDC-ARC, Resolução 51 do CONARC, para o seu acervo acadêmico. Não é por acaso. É porque é fundamental. Porque garante segurança jurídica, que garante preservação digital sistêmica, porque garante segurança jurídica, direito do cidadão, que é o que nós temos que cobrar. Obrigado pela pergunta.
Bom, professor, a gente está chegando aqui ao fim da nossa live, mas a Patrícia deixou aqui umas questões, e aí eu vou falar sobre a questão do decreto que a Regina falou. Na verdade, quando ele saiu, os profissionais foram muito contra esse decreto, né? Porque é exatamente isso. Ele mandava digitaliza e põe no lixo, né? Falou, pera, não é bem assim, né? Então, isso prova mais uma vez que muitas vezes a gente tem esse problema de muitas vezes não, acho que grande parte das vezes nunca tem um técnico por trás dessas tomadas de decisões, e aí por isso que saem essas coisas como saem. Aí o Hercólogos Pinheiro, ele coloca em caso de... A Patrícia pergunta qual é a penalidade para quem faz o descarte sem nenhuma... sem não levar nenhuma consideração às normas arquivísticas, tal, ou tabela de temporalidade, classificação, qual que é a penalidade nisso na lei? E o Hercólogos, ele fala sobre, no caso de digitalização não esteja adequada às normas, com resolução diferente ou sem metadados corretos, etc. A mesma coisa, de quem é a responsabilidade, né? Isso é importante. Bom, a responsabilidade está na questão da Lei 8.159, de 1991, que inclusive há uma tipificação de crime, né? O artigo 25 configura crime, a adulteração, a eliminação de documentos de caráter permanente. O Código Civil também tem especificação sobre isso. E a responsabilidade tem que ser apurada, porque às vezes a responsabilidade pode ser do gestor que manda, nem sempre é o técnico, nem sempre. Mas nós sabemos que, historicamente, os técnicos são, em geral, mais responsabilizados do que o próprio gestor, se eu não tiver algo documentado, se eu não tiver algo registrado. Vejo como é importante também, quando eu receber uma ordem, eu receber uma autorização para fazer tal coisa, e se estiver em contra da literatura ou da legislação, eu tenho que documentar, eu tenho que registrar isso. Tá? E, inclusive, acusar uma objeção. Eu tenho uma objeção de área, da minha formação. Eu não posso fazer isso porque isso é ilícito, porque isso não deve acontecer. Há um cometimento de crime, por exemplo, em eliminar um documento permanente. Porque não permite, porque é artigo 10º da Lei 8.159, eles são imprescritíveis e inalienáveis. E outra coisa, agora não é só o decreto 10.278 autorizou a eliminação após a digitalização com aqueles procedimentos, mas não são só aqueles procedimentos, são aqueles mais. Não esqueçam desse mais, sabe? Por favor, sempre coloque o mais. Decreto 10.278 mais... Vou repetir, mas as diretrizes para digitalização, as orientações para digitalização do CONARC, que traz consigo o RDC-ARC, que traz consigo a resolução 51 do CONARC. É isso que é importante. Veja a importância de sensibilizarmos. Veja a importância, então, de fazer uma oficina. Gente, vamos fazer uma oficina de digitalização orientada a requisitos, não só decreto. Decreto... Alguém vai escrever um mais aí. Mais as diretrizes, as orientações do CONARC, que traz consigo a 51, a resolução 51, que ainda era 43 na época que foi publicado, com requisitos, com preservação digital sistêmica, com segurança jurídica, e levando até a disseminação, até o acesso, até a transparência, através do terceiro pacote do DIP. É isso que nós vamos ter que considerar. E é isso que faz um convite a todos nós e que nos estimula muito. Nós precisamos sensibilizar, porque os profissionais não estão tão preparados como a gente imaginava. Nem a sociedade, nem os gestores, nem os juristas e nem os profissionais de TI. E não posso achar que seria dever do profissional de TI, porque não é. É dever do profissional da informação. É nosso dever. Nós é que temos que assumir esse protagonismo e sensibilizá-los. E fazermos eventos, chamá-los para que participem, que conheçam esses requisitos, essas nuances e especificidades de legislação. Obrigadíssimo pelas perguntas.
Imagina. Professor, só vou pedir licença um pouquinho, que eu vou fazer aqui o anúncio das próximas palestras, e eu já volto para as suas considerações finais, tá bom? Tá ótimo. Bom, pessoal, eu queria agradecer vocês mais uma vez estarem presentes aqui. Vai ter folha de frequência, sim, antes que alguém pergunte. Vai ter certificado, sim, tá? Hoje eu mandei 2 certificados, tá? Que foi o certificado sobre preservação e o catálogo da Biblioteca Nacional. E também enviei os certificados da Eva Potiguara, que foi sobre as mulheres indígenas, que nós fizemos também. Deixar para vocês aqui embaixo de novo o Pix da Associação Rio Grandense de Bibliotecários. Nossos colegas bibliotecários rio-grandenses ou gaúchos estão precisando muito da nossa ajuda. Seja a quantia que for, deposita lá, faz um Pix, né? Às vezes a gente deixa de comer uma pizza, deixa de tomar uma cerveja, um refrigerante, um suco, seja lá o que você tome, e a gente faz um Pix, né? Não custa nada. Tem tanta gente que vai precisar depois de reconstruir seus lares, comprar de novo sua geladeira, sua máquina de lavar, enfim. A gente precisa ajudar essas pessoas. E também queria falar para vocês sobre as próximas lives. Então, nós teremos amanhã, nós teremos aqui o Luiz Felipe Loureiro Foreste, que é da Alesp, que vai dar continuidade ao assunto o Estado, os processos eletrônicos e transparência, né, falando sobre os processos eletrônicos, mas precisamente, provavelmente, o SEI, né? Eu já vou colocar a folha para vocês assinarem aqui, tá? E depois, a nossa colega Regina Celi Souza, a minha ex-companheira, presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia, presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, que está aí na jornada há muito tempo, trabalhando com a biblioteconomia, lutando com a biblioteconomia, enfim, ela vai estar falando para a gente sobre as facetas do trabalho do bibliotecário, bibliotecária com informação e documentação jurídica. Isso é na quinta-feira, está tudo lá no Linktree da Tríade, é só acessar na bio do Instagram da Tríade, e lá vocês acessam todas as informações, tá bom? Queria chamar o professor Daniel Flores aqui, agradecê-lo muito por essa palestra maravilhosa, e pedir suas considerações finais, professor. João e todos, brigadíssimo. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, fiquei muito honrado. Foi um momento excelente para a gente dialogar. Quero dizer que eu vou fazer de tudo para tentar assistir amanhã e depois, principalmente sobre transparência, que é algo que me é muito caro. Se eu não conseguir, porque eu tenho um evento paralelo, eu vou assistir depois no YouTube. O da Regina também, da Regina, principalmente questão do mais, sabe? Estarei lá, tentarei participar. Regina, parabéns, sabe? Eu vou adorar. Convidar para que participem, por favor, daquele evento, Arquivologia Solidária. Está sendo muito divulgado em todas as redes sociais. Coloquei aqui, viu? João, brigadíssimo. Estarei lá colaborando. Tá? A gente vai ter Luciana Durante, vai ter Vitória Lemier, a Vicky, sabe, especialistas em documentos digitais, especialistas em blockchain, grandes autoridades, inúmeros outros colegas, pesquisadores. Então, assim, ó, por favor, colaborem. Se não puderem assistir, colaborem pela questão da reconstrução do Rio Grande do Sul. E aí, novamente, vocês viram como que a gente tentou fazer aqui, além do diálogo técnico, instar vocês a que nós precisamos mudar esse cenário, cobrar dos órgãos públicos, cobrar da administração pública requisitos, segurança jurídica, adoção de software livre, políticas públicas de software livre, de preservação digital. Isso é algo que nós teremos que fazer. E por cultura de transparência. Por isso que não percam a de amanhã, gente. Por favor, transparência, cultura de transparência. Não dá para focar exclusivamente nos requisitos arquivísticos ou de preservação se a entidade ou a instituição ou o gestor continua com uma cultura de opacidade, de sigilo, de segredo. Nós temos que mudar a cultura. Não é só uma questão de aderência ou não à cultura, é uma questão de lei. Lei da transparência, Lei 12.527, que fez 12 anos recentemente, está de aniversário ainda,
e mudou. A regra agora não é mais o sigilo, a regra é a transparência. Transparência com segurança, transparência com preservação em pacotes DIP e em plataformas de transparência ativa. Obrigado pelo convite, meus parabéns pela realização e eu farei de tudo para estar presente. Se eu não tiver, eu vou assistir no YouTube depois. Parabéns, João. Obrigado. Imagina, obrigado você, professor. Eu só queria deixar também, que eu vi esses dias, eu acho que vale a pena falar da nossa área também, além da arquivologia solidária, a FEBAB, que é a Federação Brasileira das Associações dos Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições, está fazendo também ações de formação da Escola FEBAB SOS Biblioteconomia Rio Grande do Sul, tá? 28 de maio, e aí eu já coloquei aí no link, nos comentários para vocês, um link para vocês se inscreverem. Então, vai ter como reconhecer periódicos predatórios, as características específicas do texto científico, resgate, primeiros socorros de obras de acervos em emergências com água, catalogação ACR2, escolha a criação de pontos de acesso, workshop, elaboração de projetos inovadores para bibliotecas públicas e comunitárias, introdução à audiodescrição, catalogação de livro com RDA, literatura e saúde, a biblioterapia como ferramenta para cuidado, aqui já é junho, mas são todas essas palestras aqui da Escola FEBAB, e o dinheiro vai ser todo revertido para o SOS Biblioteconomia Rio Grande do Sul. Vamos ajudar nossos colegas, vamos ajudar nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, pessoal. Obrigado, professor, boa noite a todos, fiquem bem, e a gente volta aqui amanhã com o Luiz Fernando, numa nova live, dando continuidade. Obrigado.